Ok, meus amigos, nós estamos aqui nos estúdios do Primeira Linha Web Rádio, localizado na cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais, de Sete Lagoas para Minas, para o Brasil e para o mundo. Primeira Linha Web Rádio na mídia com Marcílio Maran. Hoje são dia 18 de janeiro de 2020 e eu recebo aqui nos estúdios do Primeira Linha Web Rádio um político que eu considero um amigo, uma pessoa que sempre foi amigo da família, ex-companheiro do meu pai na política. Eu digo ex-companheiro porque nosso pai faleceu e, obviamente, ele que foi um grande amigo, um conhecedor da política, foi deputado por 2 vezes, foi várias vezes vereador, por 2 vezes vice-prefeito e hoje com a honra de receber aqui o doutor Ronaldo João da Silva, esse lutador pela história de Sete Lagoas, esse lutador pela nossa Minas Gerais. Tudo bem, doutor? Graças a Deus, tudo bem, Maran. Muito bem mesmo. É um prazer recebê-lo aqui no estúdio do Primeira Linha Web Rádio e dizer para o senhor que as portas estarão sempre abertas para que nós possamos aí discutir o que é de melhor e o que deve ser feito na nossa querida Sete Lagoas. E ninguém melhor do que o senhor para poder começarmos esse bate-papo. Mas antes, doutor, eu gostaria de lembrar que o nosso programa tem aí o oferecimento do grupo Calcete Concretos. Se o senhor precisar de uma obra e precisar de concreto, só sabe, é Calcete Concretos. E Residencial Veredas, condições especiais de lançamento. Residencial Veredas está localizado atrás do Shopping Sete Lagoas. Inclusive, lembrando, doutor, o senhor que sempre atua aí na área social, que nós temos aí a doação do empresário Antônio Pons de um lote no Residencial Veredas que está sendo rifado para o Hospital Nossa Senhora das Graças. Que maravilha. E eu acredito que é importante que as pessoas participem, entrem em contato aí nas óticas Ronaldo, poderão aí adquirir o seu bilhete. Doutor Ronaldo João, as pessoas que não te conhecem, as pessoas que apenas o conhecem por nome, logicamente gostaria de saber um pouco mais sobre o doutor Ronaldo João. Quem é doutor Ronaldo João? Um homem nascido no dia 3 de março de 1949, nesta cidade de Sete Lagoas, vindo de uma família, como você sabe, de pessoas simples, e pessoas simples que multiplicaram, né? Foram filhos, netos, bisnetos, e hoje nós contamos, só de médicos na família, estamos atingindo o número de 11 médicos, assim que os 2 últimos formarem. Temos engenheiros, temos várias profissões ilustres, e temos também os homens simples, né, que são os meus irmãos. Mas sou um homem feliz, porque tenho Deus na minha vida e que me acompanha a todo momento e me ajuda também a todo momento. Portanto, um homem de Sete Lagoas, Minas Gerais, do Brasil. Tá certo, doutor Ronaldo João. Bom, veja bem, o senhor foi deputado estadual, uma função muito importante, não desprezando as demais que o senhor ocupou, mas a nível de Minas Gerais, uma função que o senhor trabalhou no estado de Minas. O senhor conheceu a fundo a realidade do nosso estado. O senhor sempre atuou também na área social e eu sei que até do próprio bolso, por muitas vezes o senhor ajudou várias pessoas. O seu salário como vereador, pelas informações que eu tenho, praticamente são dedicados a pessoas que o senhor ajuda. E o senhor como médico é uma pessoa benquista porque é um grande profissional e a gente sabe disso, né? Por sinal, minha mãe te mandou aí um forte abraço que deve muita obrigação ao senhor, segundo ela. Mas, doutor, me diga uma coisa, enquanto deputado estadual, o que o senhor descobriu na sua visão, o que o senhor descobriu ali dentro, o que representa, vamos dizer melhor, a Câmara dos Deputados, especificamente aqui em Minas Gerais? Olha, eu fui deputado estadual por 2 vezes, né? 2 mandatos. Primeiro, vou dizer que conheci realmente Minas Gerais. As suas qualidades, os seus defeitos e a sua diferença demais de regiões. É como eu costumo dizer que Sete Lagoas é uma diminuição do Brasil. Vi gente pobre, vi gente rica, dependendo da região. Mas para dizer dentro da Assembleia, eu sinceramente não fui uma pessoa que gostei tanto assim. Porque é onde o pessoal sabe que graça a corrupção. Tem deputados que nunca perderão mandato, pode ter certeza disso. Jamais perderão mandatos. E pessoas como eu, por exemplo, fui deputado 2 vezes, tentei uma terceira, não consegui. Porque, na verdade, eu sou um homem que respeito aquilo que é dos outros. O que é dos outros, eu quero que progridam e não quero nada para mim. Eu quero só aquilo que eu trabalhei e que realmente conquistei. Mas lá na Assembleia pude sim apresentar bons projetos e cumprir um papel importante que foi o de representar a nossa região.
Doutor Ronaldo João, a política nós sabemos, e isso não é só na Assembleia Legislativa, isso é no Congresso Nacional, onde impera, infelizmente, a corrupção. Nós temos aí, graças à Operação Lava Jato, um início de uma história de fazer uma certa limpeza no Brasil, mas nós sabemos que existe um mecanismo, tal como aquele mecanismo daquele filme lançado na Netflix, não sei se o senhor chegou a assistir. Não assisti, não. E seria uma boa dica para que o senhor assistisse. Esse mecanismo explica aí o funcionamento da política e não muito bem nós recebemos aí as informações de que o mecanismo ele não para nunca. E tal como o senhor acabou de dizer, existem pessoas que irão sempre se reeleger. Então faz parte do mecanismo. Mas existe na visão do senhor, como médico, essa metástase, ela pode ser curada algum dia? Não acredito, não. Levo isso, Maranhão. É bom que as pessoas que nos assistem possam entender. Vou ver se consigo falar em pouco tempo. Vem do nosso descobrimento. Você acha que para povoar aquelas caravelas de Pedro Álvares Cabral, a fina flor da sociedade portuguesa veio? Não. Vieram presidiários de Portugal, da Espanha e até da França. Então a nossa origem, infelizmente, é uma origem já corrupta. Então tem certas pessoas que têm a corrupção incrustada dentro deles. Não tem como. Não tem como. Eles já conversam com você e você nota que é um corrupto. Então isso nunca, viu? É uma metástase cancerosa daqueles cânceres tipo melanoma que é difícil de tratar. O senhor acredita que esse câncer existe também na cidade de Sete Lagoas? Sim, é no Brasil inteiro. Não tem como excluir Sete Lagoas. Aqui nós temos, sim, pessoas com as metástases da corrupção. Doutor Ronaldo, como é que o senhor analisa hoje a Câmara de Vereadores, seus colegas vereadores? O senhor está lá como vereador e, obviamente, o senhor já tem aí um perfil de cada colega, mas não especificando o colega em si, para não causar aqui nenhuma polêmica, como é que o senhor analisa esses 16 vereadores que completam 17 com o senhor? São pessoas assim que realmente estão ali dentro, cumprindo um papel de vereador, mas alguns deles talvez melhores estivessem fora do que lá dentro da Câmara. Porque, infelizmente, tem pessoas valorosas aqui dentro que não conseguem se eleger. São pessoas de valor, competentes. E lá dentro tem os vereadores, que até me incluo nesse meio, posso me incluir nesse meio para que não haja nenhuma, falar que eu estou dizendo apenas dos outros, eu também me incluo, que talvez pudesse ser substituído por um melhor, para o bem de Sete Lagoas. Porque Sete Lagoas, Marcelo, Sete Lagoas eu considero que ela está dentro de um tubo de ensaio. Você conhece um tubo de ensaio, né? Isso é como se fosse esse copo aqui, o tubo de ensaio. Sete Lagoas está aí dentro. Os administradores entram para Sete Lagoas, à exceção de alguns, para começar a entender aquela química que está aqui dentro. Quando começam a entender, se encerra o mandato. Então Sete Lagoas está nessa fase. Nunca encontra os dirigentes, sejam o legislativo ou executivo, que tem realmente um conhecimento anterior e que possam, como se diz, fazer de Sete Lagoas uma cidade mais agradável, igual Curvelo, que eu trabalho lá há 10 anos e posso te dizer que lá tem um grande administrador, que ele pode até ter passado por um pequeno período de aprendizado, mas aprendeu rápido. E aqui não. Infelizmente, em Sete Lagoas, sai um prefeito, entra outro prefeito, mas entram como se fossem cientistas inexperientes e não sabem tirar Sete Lagoas desse tubo de ensaio para fazer dela uma grande metrópole. Nós temos aí participação de um ouvinte, que por sinal é de Sete Lagoas, o senhor conhece, ele quer fazer uma pergunta para o senhor, doutor. Esse ouvinte, o nome dele é Jacaré, tá? E eu vou deixar aqui a pergunta que o Jacaré quer enviar para o senhor daqui de Sete Lagoas. Vamos ver o que o Jacaré quer dizer. Boa tarde, Maré. Gostaria de fazer uma pergunta ao doutor Ronaldo João, nobre e espetacular vereador de Sete Lagoas. A minha pergunta é o seguinte, doutor Ronaldo João. Qual é o seu parecer da atual situação do executivo
na cidade de Sete Lagoas. A cidade está entregue às baratas. Eu gostaria que o senhor comentasse a respeito disso, certo? Para nos posicionar por esse novo período eleitoral que vem aí a partir de outubro de 2020. Um abraço, Verjânio Santos, Jacaré. Eu agradeço muito, Mara, essa pergunta do Jacaré, do Verjânio, e dizer o seguinte: eu não continuo falando do tubo de ensaio, porque o prefeito os prefeitos que vêm dirigindo Sete Lagoas fazem duas coisas: tapa buraco e paga o salário em dia. E lutam para pagar o salário em dia. Apenas isso. Tapam buracos e tentam pagar o salário em dia. Até porque quando eles entram na administração, geralmente tem muito buraco e o salário não está em dia. Exatamente. Então, a única função, essa sequência, tivemos grandes prefeitos, eu vou até voltar atrás, não vou poder falar assim de Sessé, vamos dizer, porque Sessé foi grande, mas naquela época tudo era fácil. Não existia uma lei de responsabilidade fiscal. Você fazia o que queria, né? Fazia o que queria. Existia muito dinheiro a fundo perdido. E eles iam lá buscar em dinheiro, né? Em dinheiro. Então, é o seguinte, quando não era cheque, era o próprio dinheiro. Já então, trocava no banco. Eu não vou dizer, então, que Sessé foi um grande prefeito. Vou repetir aqui, né? Tanto que foi reeleito. E dos últimos prefeitos, após Sessé, eu diria, por exemplo, Ronaldo Canabrava. Ronaldo Canabrava foi um grande prefeito. Ele encontrou a prefeitura com 4 ou 6, não sei, meses de salário atrasado, com funcionários da prefeitura pedindo até cesta básica. Comprou os andares do Banco do Brasil, comprou o Banco Agremisa e comprou essa casa que hoje é o Centro de Especialidades Médicas. Sim. Quer dizer, dos prefeitos, dos últimos que tiveram, ele aumentou o patrimônio da prefeitura. Mas, infelizmente, ele carregou também esse ônibus que eu estou te falando. Encontrou a cidade atrasada com os pagamentos e uma cidade esburacada. Então, fez a mesma coisa. Os que vieram depois, a mesma coisa. Só tapar buraco, à exceção de Márcio Reinaldo. Porque Márcio Reinaldo, ele fez a estação de tratamento de água. Ele teve peito para arrebentar aquela Quintino Bocaiúva todinha para evitar que a lagoa fosse assoreada. Fez ali o bairro de São João um passeio onde só tinha buraco. Então foi um grande prefeito, mas infelizmente deixou também a prefeitura com meses atrasados. Pois é, agora veja bem, já que o senhor tocou num assunto relacionado ao prefeito Márcio Reinaldo, ele deixou também um legado negativo que foi uma das causas da derrota dele na nossa visão. É a questão do IPTU. Em 2013, de uma forma muito maluca e arbitrária, diria eu, ele deu aumento de IPTU em algumas empresas em até 3.000%, Sim. Em alguns comércios em até 2.000%. E mesmo que o IPTU tivesse sido defasado, como de fato estava, há muitos anos não era refeito os cálculos do IPTU, nós sabemos aí que o Márcio Reinaldo ele aplicou aumento de imediato com o intuito de poder ter o poder de financiamento em banco. O que o senhor diz sobre isso? Olha, aquele foi um grande erro dele. Na época, inclusive, eu era o vice-prefeito dele, eu falei, isso não pode. Ele me explicava dizendo que, Ronaldo, é a única condição que nós temos para poder fazer Sete Lagoas levantar. Eu falei, mas você vai penalizar a todos os moradores de Sete Lagoas, vai ter pessoas que não vai ter condições de pagar. Vai penalizar os empresários que dão emprego, que arrecadam imposto. Exatamente. Né? Tudo isso eu falei na época. Certo. Falei, mas eu não tenho saída. Ô Márcio, mas não pode ser tanto assim. Mas infelizmente eu era apenas vice-prefeito. E hoje está até o Duílio tentando abaixar, melhorar essa situação do IPTU, mas mandou, infelizmente, o projeto para a Câmara, já muito em cima, e é um projeto que exige audiência pública. Nós já estava até no recesso dos vereadores, não teve jeito. Porque se não exigisse audiência pública, nós iríamos votar em 27 de dezembro. Pois é, que é o que tinha sido programado. Exatamente. O senhor acha que de 2013 para cá os vereadores não ficaram meio inertes referente a essa situação? Porque, veja bem, não é questão de mandar na última hora. Nós temos que entender que nós tivemos aí, doutor, 2013, 2014, 15, 16, 17, 18... Sim, não tenha dúvida nenhuma. Agora, o grande problema é porque tudo no serviço público, você sabe, é muito moroso.
É moroso demais. Desde o início, estava se fazendo estudos, mas nunca chegava a uma conclusão. Eu achei muito ruim aquela chegada no final do ano. Achei péssimo, cheguei até... O senhor chegou a estudar os aumentos, verificar o que está acontecendo? Verifiquei tudo. Alguns caíram, realmente caiu até acentuadamente. Certo. Mas outros tiveram pequenos aumentos. Mas esse aumento não foi devido a exatamente ter feito um cálculo errôneo também para baixo, muito para baixo? Não, foi solicitada, na verdade, a presença de pediu um certo grupo de corretores aí para fazer essa análise. Certo. No final apareceram 3 que realmente fizeram um trabalho perfeito. Baseado em preço de lotes, né? Sim, e o momento também, não tão preço de lotes, como também o momento econômico do país. Foi até um trabalho bem feito. Os aumentos foram muito poucos, lugares que realmente estavam bem defasados. Certo. Mas regrediu muito em muitos locais. Então houve um reposicionamento em termos de valores. Sim, agora infelizmente não vai valer para esse ano 2020. Pois é, para esse ano inclusive eu sou testemunha, eu estava ali no Três Poderes e eu fui testemunha de uma carta que receberam, ao invés de aumentar, ao invés de abaixar, aumentaram mais ainda o IPTU daquela região do grupo do Posto Três Poderes, onde a informação que a prefeitura deu é que através do satélite verificaram de informações satélicas, aquele terreno seria um terreno diferenciado e, portanto, teria que valorizar mais. Quer dizer, existe essa correspondência que eu li. Mas esse projeto ainda vai passar na Câmara. Sim, mas já veio o aumento de IPTU, já dizendo sobre isso para eles. Já teve essa questão. Então, estou passando para o senhor como vereador, para que o senhor possa também, como vereador, atuar e verificar, porque nós temos aí algumas diferenças. Mas, doutor, nós sabemos que são muitos os acontecimentos em Sete Lagoas que às vezes nos deixam meio perplexos. Nós tivemos aí no início do governo do Maroca o início da construção daquele terminal urbano. Em seguida vieram os demais prefeitos que deram a sua continuidade, inclusive o próprio Márcio Reinaldo, correto? O senhor como vice-prefeito. Recentemente agora nós tivemos um vendaval naquele local onde arrebentou a estrutura de cima. Eu sempre coloco de duas maneiras, doutor. Primeira, ou o engenheiro errou e a construtora fez aquele cálculo baseado no engenheiro, então o erro foi do engenheiro, ou foi o erro da construtora, que mesmo tendo um cálculo de uma estrutura mais firme, resolveu abaixar um pouquinho o valor das estruturas, pelas razões deles lá, que a gente já sabe, e eu vejo esse acontecimento dessa estrutura. Foi inaugurado um terminal que existem vários defeitos, o senhor sabe disso, inclusive na questão dos ônibus. Sim. E não é só isso, doutor Ronaldo João. Nós temos também uma questão da própria Câmara Municipal. Nenhum vereador se manifestou no sentido de pedir aí uma CPI que pudesse chamar aí os responsáveis pela obra e verificar se realmente o que aconteceu, porque eu não vou atribuir a culpa a esse governo. No caso do Duírio, eu atribuo a culpa dele ter inaugurado algo que ele sabia que estava com defeito. Né? Exatamente. Qual que é a sua visão, doutor? O caso é o seguinte, Malan. A gente não sabe dizer realmente, você colocou muito bem, se o defeito é do projeto ou se o defeito está na empresa. Uma coisa eu te digo aqui em Sete Lagoas, e posso te dar um exemplo. As obras são feitas, a prefeitura não fiscaliza. Você quer ver uma obra que foi feita recentemente e que os defeitos estão lá aparentes? Aquele calçamento em frente à Câmara. Aquilo ali, inclusive, é financiamento da Câmara, né? Aquilo ali é com dinheiro da Câmara, não é aquela praça. Que eu saiba, pela informação que eu tenho com o presidente da Câmara, que aquilo é uma verba da Câmara Municipal que foi feita aquela obra ali. Não, isso para mim era da Prefeitura. Não, é da Câmara Municipal. É da Câmara Municipal. Mas não foi fiscalizado. E se você passar de frente à Câmara, você vai observar o seguinte, naquela parte elevada, onde os pedestres passam, aquela faixa elevada, sim, olha de lado aquele concreto que foi colocado para passar água por baixo. Então houve um erro na estrutura. Erro de tudo. Eu falei isso várias vezes na Câmara. Câmara. Quer dizer, mesmo sendo uma verba da Câmara Municipal... Não houve fiscalização. Não houve da Prefeitura. Mas aí eu pergunto para o senhor, e as pessoas às vezes também têm essa curiosidade é minha, doutor.
Não seria também uma obrigação do Poder Legislativo em fiscalizar obras, ou não é obrigação do Poder Legislativo? A Câmara tem uma comissão especificamente de obras, de fiscalização de obras. Pode ter tido essa falha também. Da própria Câmara Municipal? Lá existe. Mas não seria também um papel do vereador? A gente reclamou. Eu, por exemplo, reclamei várias vezes e mostrei um serviço péssimo. Péssimo. Isso o senhor falou em plenário? Não, falei assim, com os administradores da Câmara, né? Correto. No plenário, eu tenho muito receio de falar ali, para te falar a verdade, pelo seguinte, eu quis falar recentemente a respeito de pessoal em situação de rua, você recebe pedradas. É difícil. Sim. Mas é uma situação que precisa ser resolvida. Essa tem que ser resolvida. Mas acontece que tem aqueles que defendem, até aquele que mora na rua, para ele continuar morando na rua. Difícil. Explica para nós essa ideia que eu não entendi. Como é que pode conceber uma coisa dessa? Que é um direito da pessoa morar onde ela quiser morar. Ele tem o direito de... Morar não. Permanecer. Naquela situação de rua. Porque morar não pode, a lei. Lógico. Não tem nem cabelo lá, não é uma casa. Mas se ele permanece, ele acaba morando. Se você falar morador, vai doer em certos ouvidos. É pessoa em situação de rua. Lá, por exemplo, nessa área da Câmara, tem as pessoas em situação de rua. Se você chamar de morador lá na Câmara, você vai receber pedrada, você pode ter certeza. Esses vereadores que têm aí essa visão deturpada sobre o que é um morador de rua e o que é um simples transeunte na rua e que resolveu deitar na calçada, o pensamento deles não seria um pensamento meio de esquerda, não seria mesmo aquele pensamento de vamos piorar, quanto pior, melhor? Eu não diria isso não, sabe? São pessoas que estão ligadas a religiões, né? Religiões, e que enxergam aquilo como se fosse uma situação de uma pessoa. Imaginam Cristo passando ao lado dali e fazendo, como se diz assim, dó, não vou dizer dó não é a palavra que ter pena da pessoa. Mas a pessoa continua naquela situação, você entendeu? Se o senhor fosse prefeito hoje eleito de Sete Lagoas, que providência o senhor tomaria? Olha, a solução tem em Sete Lagoas, tem o projeto Acolher. Certo. Mas não tem aquela forma de convencer, do convencimento deles irem, permanecer. Não existe solução? Um convencimento não, assim a pessoa convencê-los. Certo. Porque é muito fácil ficar na rua, né? É fácil porque você não tem obrigações nenhuma. Lógico. Nenhuma. Lógico. Mas se você mostrasse para ele que aquilo não fica bem na sociedade, porque tem uns que são agressivos. Claro. Eu tenho um exemplo que eu assisti que realmente dá até um certo receio, sabe? Mas tem que haver uma forma na prefeitura de convencê-los ou a passar o dia, porque à noite eles vão lá tomar banho, jantam, tal, mas voltam para a rua. Na verdade, se tornaram alguns até profissionais na rua, sim, né? Porque ali eles recebem o dinheiro muitas vezes por um crack, por uma droga. Eu posso contar um fato que eu conversei com a psicóloga. Eu atendi uma psicóloga quando eu atendia lá no PA Belo Vale. Certo. E ela tinha trabalhado nesse projeto Acolher. Certo. Eu perguntei a ela por que certos desses pessoas em situação de rua não tomavam atitude para prever melhor. Ela me respondeu que alguns deles, pedindo, ganham mais do que um pedreiro. É uma loucura, né? Sim. Então, cabe a nós, cidadãos, nos educarmos. Não comprarmos as balinhas, os limpadores de para-brisa, nada. Existe e não darmos moedas. Cabe a nós. Então é uma questão de educação das pessoas. Do cidadão. Porque tudo não sai da gente. Claro, claro. Eu, por exemplo, não dou. Claro. Corro até o risco de ser agredido, mas não dou. Doutor, nós tivemos aí há pouco tempo agora, o senhor deve ter acompanhado, uma polêmica muito grave a nível de Brasil e repercutiu até lá fora, na própria comunidade judaica, na comunidade muçulmana. Nós tivemos aí um filme de um grupo chamado Porta dos Fundos. E esse grupo ele teve aí a infelicidade de fazer uma gravação de um filme onde colocaria
o nosso Senhor Jesus Cristo, eu sei que o senhor é católico, sim, correto? Muito católico. Como gay, né? A mãe de Jesus como tendo traído ao seu marido, Sim. e a própria figura do Deus como sendo alguém que foi o objeto dessa traição. Então, essa infelicidade, infeliz mídia que foi colocada pela Netflix, chegou a ser proibida por alguns juízes de primeira e segunda instância, Sim. e o Dias Toffoli imediatamente liberou. E isso virou polêmica a todo o Brasil. Então, a primeira pergunta, porque são duas colocações, depois vou me ater a um fato em Sete Lagoas, que talvez o senhor não conheça. A primeira colocação é: o senhor, não só como uma pessoa cristã, mas como um cidadão, o senhor considera que aquilo ali foi uma atitude de um grupo que tem a liberdade de expressão, ou houve uma agressão a uma instituição religiosa em si? Olha, é um grupo de pessoas que se acham donos da verdade. E houve sim uma agressão, porque de maneira nenhuma eu sou um leitor da Bíblia, é lá que eu busco essa vida que eu levo, e vou te dizer, desde primeiro, eu entrei esse ano de 2020 com muita dificuldade, mas lendo a Bíblia eu vi, não, sofra por um dia apenas, por apenas um dia, e Deus tem me dado cobertura. Eu lá vou saindo de tudo, mas de tudo mesmo, com galhardia, com vitória. Essa vitória que está me dando é Deus. Eu não admito, porque eu de início, mano, eu ia ser padre. De início da minha vida eu ia ser padre e não médico. Eu procurei conduzir minha vida nesses termos. Tanto que você disse muito bem, eu sou preocupado com o pobre. O pobre é a razão da minha medicina. Eu vejo a turma da Porta do Fundos, umas pessoas galhofeiras, sabe? Que só acham que por saber falar muito bem e fazer rir, vem rir da minha religião? Não. Não gostei. Dias Toffoli, que me perdoe. Ele já caiu para mim mais ainda, que já estava lá embaixo. Já estava no esgoto. No esgoto. Afundou mais ainda. Porque liberar uma coisa dessa não pode. Ele tem que respeitar o pensamento tanto dos evangélicos, como dos espíritas, e como de nós católicos, que somos a maioria. Porque, inclusive, o senhor sabe também aí que os muçulmanos, eles veem Jesus como profeta, então eles não desrespeitam a Jesus. Sim. E eu vi alguma matéria, me parece que foi na Folha de São Paulo, onde foi colocado que a comunidade muçulmana também estaria alardeada com o fato. Sim, eu vi isso. Né? Sim. Porque viram que ofenderam a figura de um profeta que é citado, inclusive, no Corão. Sim. Agora, infelizmente, o senhor sabe aí muito bem que nós temos aí, por parte de alguns grupos políticos no Brasil, aquela famosa dialética negativa. Sim. Né? Quanto pior, melhor. Né? Sim. E eu queria deixar um fato claro para o senhor. Recentemente, o prefeito do Ilho, aqui de Sete Lagoas, ele solicitou uma reunião, que eu achei até louvável, para que a parte da cultura de Sete Lagoas pudesse apresentar uma lista tríplice, e nessa lista onde seria colocado aí um secretário de cultura. A cultura tem sido abalada nos últimos 50 anos, e o senhor sabe que, infelizmente, por essa mentalidade esquerdopata, e eu coloco dessa maneira, que foi colocada através do grancismo, através das ideias grancistas, foi colocado na mente das pessoas. Nós tivemos aí as faculdades com ideologias, as escolas com ideologias, e até porque eles enfronharam em tudo. Sim. Eu estou aqui fazendo uma crítica aberta aos partidos PT, PSOL e Companhia Limitada. E nós tivemos aqui nessa lista tríplice o nome de 3 pessoas, 2 das quais do PT e uma delas do PSOL. Essa lista tríplice é apresentada de uma forma até impositiva ao prefeito, porque outras pessoas ligadas à cultura não foram convidadas, né? Eu mesmo não estava sabendo absolutamente de nada. Demétrios foi tirado fora dessa lista, o senhor sabe disso. Então, eu sei que o pensamento dessas pessoas, principalmente do PSOL, é de que filmes como A Porta dos Fundos está apenas fazendo o seu trabalho de direito de expressão. E essa lista, então, dos nomes foi aprovado, que eu não sei qual que é e nem faço questão de saber, porque nenhum dos 3, para mim, serviria absolutamente para nada em termos de cultura da nossa cidade. Não acrescentam cultura, não tem nada a ver com cultura, e eu queria uma posição de um vereador relacionada a isso. O senhor estava por dentro dessa lista tríplice, o senhor sabe me dizer o que aconteceu, o senhor sabe o resultado? Eu fiquei sabendo através da rede social. Certo. Do Willian não chamou nenhum de nós, nenhum.
Nenhum vereador foi Nenhum convidado vereador, a discutir sobre a paz cultural? Não, nada disso. Certo. Nós não fomos convidados quando surgiram esses 3 nomes. E eu vi na rede social que realmente são pessoas da esquerda. E são pessoas que têm um pensamento contra a família. Contra a família, exatamente. Correto? Isso mesmo. E o prefeito aceitou essa lista. Pois é, mas assim como Bolsonaro dispensou um ministro anteontem, Certo. né, nós também Fazendo apologia ao nazismo, né? exatamente, nós podemos também modificar essa história. O senhor pode, por exemplo, como vereador, solicitar aí uma CPI, posso. investigar Posso. e sabatinar. Perfeito. O senhor pode, por exemplo, chamar essa pessoa e sabatiná-la. Perfeitamente. E fazer A essa Câmara pergunta pode. que eu fiz sobre essa questão do filme, o que ela Sim, pensa. E exatamente. outras perguntas. E respondeu a favor, evidentemente, para mim, toma bomba. O senhor faria isso? Faço perfeitamente. Faz um compromisso no nosso programa de chamar? Tranquilamente, assim que iniciar o nosso trabalho. Ok, então Então, está aí uma tudo parte bem. que não só o senhor terá feito um papel de vereador, Sim. como de cidadão que defende a Isso. moral e como cristão acima Isso de tudo. não tenha dúvida. Não é isso? Não que nós Perfeitamente. queiramos, doutor, e é bom deixar bem claro para as pessoas que estejamos aí querendo que seja colocado, independente da ideologia política da pessoa, mas pelo menos aquela que tem um pensamento voltado para a família, voltado para os bons Sim. costumes e voltado para a ética e moral da nossa E sociedade. fazer um chamado aberto, não é isso? Para que nós tenhamos a participação das pessoas que verdadeiramente Entendem de cultura. entendam de cultura. Exatamente. Correto, doutor? Perfeitamente. Doutor, vamos fazer aqui algumas perguntas, é um bate e volta rapidinho para o Sim. senhor me responder. Então só vai e responda. Vamos lá, mágoa? Mágoa, não tenho mágoa. Não tem nenhuma. Não. Eu aprendi a não ter raiva, não ter ódio, viu? E com isso, mágoa, então, eu não tenho. Porque ela adoece, né? Sim, ela te mata. Mata. Ela te mata, exatamente. Vitória? Vitória, minha vida em si, já é uma vitória para quem saiu da roça e hoje aposentado na profissão de médico. Sonho não realizado? Música. Ah, eu só queria ser artista? Não, eu não queria saber mais sobre música. Interessante. Eu não sei. Tentei estudar, mas realmente a pessoa tem que dedicar 24 horas. A música só exige isso, 24 horas. Eu não tinha 24 horas para ela. Não tinha e não tem? Não tenho, mas terei, tento em breve. Certo, vamos lá, futuro. Futuro na roça, plantando e colhendo e escutando os passarinhos cantarem. Que é a coisa mais linda. Sim, não tenha dúvida. Câmara de Vereadores. A última vez que estou encerrando, para encerrar a parte legislativa, fiz um discurso dizendo que não mexeria mais com política, mas vai depender muito do que eu assisti esse ano. Certo. Ser prefeito. Já foi no passado. A Anastasia fala que executivo atualmente é loucura. É um tiro na cabeça. É um tiro na cabeça, exatamente. Brasil, governo Bolsonaro. Voto nele de novo. Acertou? Eu acho que sim. Tá certo. Maior doença do Brasil. Corrupção. Esse é o maior câncer. Para mim, sim. É o que tira do pobre, né? E o que tirar dele, a gente não pode permitir. Doutor Ronaldo João, nós estamos quase terminando aqui o nosso programa, mas geralmente tem sempre algum assunto que a gente debateu e que, obviamente, o senhor gostaria de falar. O que o senhor gostaria de acrescentar aqui na nossa entrevista? Sim, gostaria, Mara. Nós estamos vivendo uma época muito quente, já é parte médica, viu? Certo. Muito quente mesmo, e cada dia que passa será mais quente. E eu vejo essas pessoas que trabalham debaixo do sol, capinando, varrendo, e outros também, pedreiros, igual o meu irmão outro dia, que ele vive plantando na roça, meu irmão chegou quase desmaiando. Olha, gente, quando a gente está debaixo do sol, a gente perde suor. O suor não é doce, ele é salgado. Então nós perdemos sal. E quando você bebe água, você está diluindo o seu sistema hidroeletrolítico. Os seus sais lá dentro do seu corpo ficam diluídos. Então a célula vai sentir falta do sal que está saindo, do potássio que está indo embora. Então eu quero dar uma recomendação para todos vocês, gratuita, viu? De coração para todos vocês que trabalham debaixo do sol. Além da vasilha de água, carrega uma vasilha com soro caseiro. Bebe um gole de soro caseiro e depois você pode beber um gole d'água, porque senão você vai desmorecer. Isso é uma coisa que ninguém fala. Eu estou falando aqui no seu programa. Carrega uma vasilha com água, ou então um pouquinho de sal, você joga sal na boca. De preferência sal que tenha potássio no meio.
Então, essa é a dica que eu estou dando aqui, porque eu tenho visto pessoas passar muito mal na rua, debaixo desse sol, e dessa forma não passa. Doutor, como última colocação da minha parte, o senhor poderia se dirigir ao prefeito agora, que recado o senhor mandaria para ele? Eu primeiro desejaria muita felicidade, porque ele está passando realmente muita dificuldade na área econômica. Eu queria que ele desse mais atenção ao funcionalismo. Escutar o funcionalismo, principalmente aquele funcionário que é antigo na prefeitura. Busca conselhos com eles e não com pessoas que estão ao redor. Porque ao redor a gente tem muita coisa que, até uma palavra feia, mas são os puxa-saco. Sua despedida? Olha, eu agradeço muito, Maran, e quero te pedir desculpa da última vez. Que isso? Porque na Unimed é assim, você vai operar... O senhor é médico. Pois é, o anterior que está lá pode atrasar e atrasa a gente todo. Eu quero agradecer muito a você por ter me dado essa oportunidade. Pois é, nós tivemos, portanto, aí a presença do doutor Ronaldo João da Silva aqui no Primeira Linha Web Rádio. Agradecer aí o carinho da participação dele, ele que é médico, deu aí uma dica super importante. E ficou aí, logicamente, para vocês, principalmente aqui da cidade de Sete Lagoas, aí, uma primeira iniciativa louvável do Dr. Ronaldo para o início agora, quando retornar às atividades da Câmara Municipal. Ele vai convocar aquele que foi escolhido na lista tríplice para ser sabatinado na Câmara Municipal, e eu faço questão de estar presente, onde ele verá se realmente ele está capaz de exercer um cargo tão importante que nós não podemos desprezar, que é a questão da cultura que afeta as nossas vidas. Eu quero deixar um forte abraço a todos vocês, fiquem ligados, compartilhem esse vídeo e fiquem com Deus, porque graças a ele a vida continua. E como eu sempre digo, vamos em frente, né? Porque o Brasil, minha gente, precisa da gente. Forte abraço.